Graça e paz. É bom estarmos juntos nessa noite para podermos cultuar ao nosso Deus e render-lhe louvor. Solte a sua voz aí na sua casa, reúna a família. Olha, separe aí a sua Bíblia ou quem sabe no seu smartphone mesmo, para nós podermos estarmos pensando em Deus. Hoje quero falar sobre a família e vai ser uma bênção você ouvir a palavra de Deus. Compartilhe também as mensagens que você está ouvindo, assistindo com outros, para que também possa participar, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá, solte a sua voz, adore a Deus com a gente. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos novamente para adorar a esse Deus perfeito que está conosco nesse momento. Vamos começar esse culto com uma oração. Vou pedir para a irmã Luciana estar orando para a gente. Oremos, Pai, nessa hora de oração, venho te pedir por este culto que está se iniciando. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor, dos seus lares agora, onde estiver. Que eles possam estar adorando a Ti, Senhor, com toda a honra e glória que o Senhor merece. Pai amado, te peço que venha abençoar a cada um de nós agora, ser conosco neste culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com a música Poderoso, Deus Eterno. Adore o Senhor com vigor, porque Ele está vivo e Ele é conosco. Vamos adorá-lo.
nosso Deus com a música Louvemos ao Senhor. Adore conosco. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo nome. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo nome. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo e santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo e santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo e santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo e santo. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois venceu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Toda honra e louvor seja dada ao nosso Deus. Amém? Amém. Olá, igreja. Diante das necessidades desse tempo de pandemia, a igreja decidiu criar, através da diretoria administrativa, uma assistência emergencial que poderá estar ajudando pessoas ou instituições
que possam vir a necessitar de nosso auxílio e de nossa ajuda. E eu creio que vai ser uma grande oportunidade de não somente abençoar estas pessoas e instituições, mas também de testemunhar da nossa fé em Cristo e também do nosso amor ao próximo. Vou deixar aí 2 imagens, que já foi uma oportunidade de nós estarmos ajudando um orfanato, com 24 caixas de leites, cada um com 12 unidades, e também 20 cartelas de ovos. Esse orfanato que muitas vezes em nossos cultos presenciais a gente levanta donativos para eles. E assim você, se Deus direcionar em querer contribuir para esta assistência emergencial, é só você fazer um depósito ou transferência para a nossa conta e entrar em contato com os nossos tesoureiros, encaminhando os comprovantes de depósito ou transferência e dizendo que é para esta assistência emergencial. Então, através da rede de transmissão, eu vou disponibilizar para cada um de vocês o contato do WhatsApp dos nossos tesoureiros para que você assim possa proceder. E assim os valores levantados serão direcionados tão somente para esta assistência emergencial, e quando houver necessidades, assim como a igreja poderá estar ajudando de forma efetiva pessoas e instituições. Então participe com a gente, ore ao Senhor e busque no Senhor quanto que de fato você pode nos ajudar, pode ajudar estas pessoas, estas instituições. Tá bom? Que Deus te abençoe. Como Pai em Cristo, temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo, temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser Os que confiam no Senhor louvam a Ele. Adore a Deus conosco. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
Graça e paz, boa noite. É bom estarmos juntos, mesmo que de forma remota, mas o Espírito Santo nos unindo em Cristo Jesus. Estamos com saudade dos irmãos, eu creio que também os irmãos estão com saudade um do outro, que pertence aí à nossa comunidade, e pela graça de Deus, brevemente, de acordo com a sua vontade, estaremos juntos. Enquanto isso, que o Santo Espírito também possa ministrar ao seu coração, por esse meio, a tecnologia, tá ok? Nós convidamos que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Nós estamos estudando uma série baseada neste livro, e o nome da série é Vida Plena em Jesus. E a primeira parte do livro, capítulo 1 e capítulo 2, falou dos seus privilégios em Cristo Jesus. Mas você sabe que junto com os privilégios também vêm as responsabilidades. E aqui, capítulo 3, 18 em diante, vai tratar pelo menos 3 áreas de responsabilidade. No âmbito familiar, nos relacionamentos sociais e também no âmbito da comunidade cristã, da igreja. E hoje eu quero tratar especificamente na questão das nossas responsabilidades como cristãos, no âmbito da família e também dos deveres sociais. Então é uma oportunidade da gente representar Cristo em nossos relacionamentos. Como cristãos, não importa as circunstâncias que venhamos a viver, o Senhor espera que nós venhamos assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Isso em nossos relacionamentos. Então, primeiro eu quero ler dos versículos 18 até o versículo de número 21, tá bom? É a primeira parte. E eu quero defender aqui nesta noite uma verdade, que em Cristo você é pleno para obedecê-lo. E aqui essa primeira parte, você em Cristo é pleno para obedecê-lo nos seus deveres familiares. Acompanhem comigo a leitura. Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela ache guarida em nossos corações, que elas possam nortear as nossas ações em nossos relacionamentos, tanto dentro de casa, com a família, quanto também nas nossas responsabilidades sociais. Que mesmo em meio à pandemia, ou até mesmo depois da sua passagem, não venhamos a esquecer quem nós somos em Cristo Jesus e quais as consequências, ou seja, as responsabilidades dessa identidade que nós temos. Por isso nós pedimos a Tua intervenção e direção em tudo, em nome de Jesus, amém. Primeiramente aqui eu quero ver o versículo de número 18. Paulo entende aqui que a família alicerçada na palavra de Deus é uma família também que dá condições da igreja ser uma comunidade alicerçada. E isto vai defender a igreja contra falsos ensinos e também contra falsos líderes. Então aqui, esta passagem não está desvinculada do que Paulo está tratando na carta. Então, para um entendimento nosso, uma família forte traz uma igreja forte. Então aqui, primeiramente, ele vai se dirigir à esposa e diz: esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Então, para a esposa, tem aqui uma orientação de Paulo, uma orientação de Deus, de que ela deve reconhecer e fortalecer a liderança do marido. Quando ela não somente reconhece, mas ela fortalece a liderança do marido, isso traz bênçãos sem medidas para o contexto do lar. A família é projeto de Deus, então Deus é quem dispõe cada membro desta família com suas funções específicas para que tudo aconteça de uma forma harmônica e abençoadora. Então, como uma equipe que é o contexto familiar, Deus coloca o homem para exercer esta liderança e com apoio, é claro,
da esposa e dos filhos. Uma família sem liderança é de fato uma família desorientada, e por conta disto, a mulher deve reconhecer a liderança do marido. E uma família com várias lideranças, de fato, é uma família dividida. Por conta disto, a esposa, ao invés de criar um atrito ou uma competição pela liderança, quando ela fortalece a liderança do marido, isso não traz divisão, traz união. Deus, como criador da família, dispôs cada um em uma posição estratégica para o desenvolvimento da casa. Então é uma equipe trabalhando, com uma liderança exercida pelo marido e esposa e filhos, reconhecendo e apoiando para que esta equipe alcance objetivos diante da presença do Senhor. Quando se diz então que o homem está liderando e que a esposa então deve fortalecer e reconhecer essa liderança, não significa que esse marido ele é, provido de superioridade, não é? Que ele é o mais inteligente, o mais capaz. É uma questão tão somente de função. Se você olhar aí no versículo de número 11, do capítulo 3 mesmo, você vai ver o seguinte: não se pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A palavra de Deus diz que diante do Senhor, uma questão de posição, todos nós somos iguais. Não há desmerecimento, não há hierarquia, não há funções distintas. Mas na questão do contexto familiar, aí sim o Senhor coroa cada ente da família com funções distintas. Então o marido tem essa função da liderança e cabe-lhe bem, como uma equipe familiar, tanto a esposa quanto filhos estarem não somente reconhecendo, mas apoiando a função de liderança do marido. Então, assim, a submissão bíblica é reconhecer esta posição do marido em primeiro lugar. E o mais importante é fortalecer a liderança do marido. Muitos maridos precisam, de fato, do apoio de suas esposas. Muitos maridos precisam do fortalecimento das suas esposas, ou seja, é necessário que você ore, interceda pelo seu marido, é necessário também que você o responsabilize pela sua liderança. E também é necessário que você incentive-o a ser o líder dentro de casa, não é? E aqui também nós temos o versículo 19 direcionado ao marido, ou melhor, aos maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então o marido, por sua vez, tem também um dever diante do âmbito familiar. Ele deve amar a sua esposa. Isso significa, em primeiro lugar, que ele deve cuidar dela. Em segundo lugar, ele deve também servi-la. E em terceiro lugar, ele deve dedicar a ela as suas atenções. Isso é uma liderança servil. Isto é a forma do homem também mostrar, de certa forma, a sua submissão. É ele ser um líder servo, assim como o Senhor Jesus, que, como diz Efésios, se sacrificou por amar a sua igreja. O homem também, no seu amor para com a sua esposa, é um amor que demonstra uma liderança que serve, uma liderança que busca, de fato, trazer bênção para a sua casa. Então, supra as necessidades de sua esposa. Necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades físicas e o que lhe compete. Assuma esta sua responsabilidade, agindo com amor sacrificial. Santifique a sua esposa através do seu exemplo de vida e através também do seu sacerdócio sobre a vida dela. Amar, nesse versículo aqui de número 19, não é um mero sentimento, mas é uma atitude. Se você olhar o exemplo de Cristo, vai dizer lá em Romanos que nós amamos porque, de fato, ou melhor, vai dizer lá em 1 de João 4,19 que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós
podemos seguir esse exemplo de Cristo Jesus. E Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é um amor que ele olha para a nossa deficiência, nos busca e procura, por meio da salvação, então, esse alvo de nos santificar. E vai chegar um dia que, de fato, ele vai nos apresentar. Cristo Jesus vai nos apresentar diante do Pai como uma igreja santificada, sem mácula, sem ruga. Então, assim também deve agir o marido. Buscar santificar o seu lar através da sua ação sacerdotal, levando a espiritualidade para dentro do lar, orando para com seus entes familiares, tendo de fato um tempo de qualidade espiritual com a sua esposa, com seus filhos. Isto é, de fato, uma liderança servil. Então, o marido que não decide amar possibilita um relacionamento com amarguras, pelo seu agir áspero no trato para com a sua esposa. Se você olhar então o versículo 19, que cada um ame a sua esposa e não a trate com amargura, que é justamente resultado da aspereza no seu trato para com a sua mulher. Augusto Nicodemos, em um comentário de Colossenses, ele diz o seguinte acerca destes 2 versículos: o homem é egoísta por natureza, pensa sempre nos seus interesses. Para que possa verdadeiramente amar a esposa, sua capacidade tem de vir de Deus. Somente mediante sua união com Cristo e pelo poder da ressurreição, o marido cumprirá o seu papel como deve. Da mesma forma que somente pelo poder de Jesus, a esposa conseguirá ser submissa ao marido. Então, é fácil amar quem se submete. Então, esposa, se submeta ao seu marido. Por outro lado, é fácil se submeter a quem nos ama. Então, marido, ame a sua esposa. Quando cada um aceita e cumpre a sua responsabilidade, isto traz bênção no contexto da família. E aqui no versículo de número 20, diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então os filhos devem obedecer a seus pais, como diz o texto aí, em tudo. Quer nas coisas que são agradáveis, quer naquelas que não são agradáveis. Quer tenha você pais crentes ou não, cabe-lhe a obediência como filho. Não obstante, naquilo que de fato não peque contra Deus. Então, você agir em obediência aos seus pais, primeiro, agrada ao Senhor. Segundo, glorifica a pessoa de Deus. E terceiro, agindo assim, você está reconhecendo que o Senhor constituiu seus pais sobre você para o benefício da sua própria vida. Então, quer lhe seja fácil ou difícil, quer lhe seja conveniente ou inconveniente, que você seja obediente aos seus pais. Não obstante, ou seja, excetuando naquilo que os seus pais colocam, que podem ser uma afronta contra Deus, um pecado contra Deus. E aqui no versículo 21, agora ele vai ele vai trazer aqui orientações aos pais. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, em contrapartida, os pais têm dever sobre a vida de seus filhos. No versículo 20, que nós lemos na questão dos filhos, os pais que aparece ali, na língua grega significa pai e mãe. Mas aqui, no versículo 21, quando ele diz aqui pais, é o plural da figura masculina, ou seja, Paulo está se dirigindo aos maridos que são pais. Há uma responsabilização sobre a figura paterna da criação dos filhos. Ele está chamando os homens e está dizendo: vocês são responsáveis pela criação dos filhos. Homens que não participam ativamente da criação dos filhos são pessoas omissas e estão em pecado. É isso que nós podemos depreender, tirar desse texto. Não cumprir seus papéis para com seus filhos não deixa de ser somente uma forma de irritar os filhos, mas também trazem consigo algumas ausências.
A ausência das suas ações deixa um lacuno de testemunho para os seus filhos. A ausência das suas ações desanima os seus filhos para a vida. A ausência de suas ações deixa de apontar para o seu filho a pessoa de Cristo Jesus. Então o Senhor quer que de fato você possa instruir os seus filhos, possa mostrar Cristo, possa ser uma testemunha eficaz, possa dirigir os seus filhos na vida. Então aqui Paulo também traz uma palavra para os pais. E assim nós fechamos a primeira parte dessa mensagem. Em Cristo Jesus, você é pleno para obedecê-lo nas suas responsabilidades familiares. Então tem aqui a direção para a esposa. Ela deve, de fato, reconhecer e apoiar a liderança do marido como alguém que está liderando uma equipe, todos trabalhando para um bem comum. E isto agrada ao Senhor. Marido deve agir de uma forma amorosa para com a sua esposa, numa liderança servil, a exemplo de Cristo Jesus. E filhos devem ser obedientes em tudo aos seus pais. Isso é uma forma de adorar a Deus. E aqui, pais, assuma a sua responsabilidade na educação dos filhos, em especial apontando para Cristo Jesus. Mas aí nós vamos entrar numa segunda parte, não é? Em Cristo Jesus, você é pleno para obedecê-lo em seus deveres sociais. Então quero ler com você aqui o versículo 22 até capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm o Senhor no céu. Então aqui, mais uma vez quero ressaltar, a vida cristã tem os seus privilégios, mas também tem os seus deveres. E o nosso privilégio é nós termos a identidade de Cristo Jesus, nós estarmos nele. E os privilégios é de fato nós andarmos numa vida coerente com essa identidade. Então nós podemos desfrutar dos privilégios, mas nós também temos que praticar os nossos deveres, as nossas responsabilidades. E assim, vermos em nossos deveres uma oportunidade de representar Cristo diante dos nossos relacionamentos. Aqui, nessa leitura que eu acabei de fazer, eu quero trazer algumas ressalvas aqui para suas considerações. 3 ressalvas. A primeira: a escravidão era bastante comum naquela época, no primeiro século, no ambiente da igreja primitiva, né? Então, era uma instituição socialmente aceitável em todos os lugares. Vale a pena a gente destacar isso. Mas, em segundo lugar, havia muitos escravos que tinham se tornados cristãos, de forma que boa parte da membresia da igreja naqueles tempos era composta por escravos cristãos. Em terceiro lugar, Paulo não apoiava a escravidão e nem defendia a revolta contra os senhores. E eu quero trazer aqui à sua memória uma passagem bíblica que se encontra lá em 1 Coríntios 7, 21, que diz o seguinte: Paulo ali falando aos crentes de Corinto que eram escravos. Ele diz assim: você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então, Paulo, enquanto a liberdade não era possível, os cristãos ali eram encorajados para que exercessem as suas obrigações,
como se estivessem servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas se pudesse ter a oportunidade de se tornarem livres, que assim eles buscassem, que assim de fato eles alcançassem isso. Então aqui ele está, claro, num texto aqui de Colossenses, falando sobre o relacionamento daquele servo escravo e daquele senhor proprietário. Mas eu quero aplicar esse texto para os nossos dias, de certa forma, para os relacionamentos no âmbito empregatício, nos deveres atuais do relacionamento entre empregado e empregador. E assim nós estamos falando sobre nossos deveres sociais também. O versículo de número 22, eu quero trazer princípios que vão nortear os nossos papéis na questão do âmbito do trabalho. Aqui diz o seguinte, versículo 22, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então, como um seguidor do Senhor Jesus Cristo, ou seja, como um cristão, o temor do Senhor deve direcionar suas responsabilidades em seus compromissos sociais. Senhor, que eu digo, o Senhor Jesus Cristo, Ele de fato é o seu Salvador, Ele de fato é o seu proprietário, Ele de fato é o seu Deus. E como seguidor do Senhor Jesus Cristo, como cristão, você deve trabalhar, você deve viver no âmbito social, trazendo consigo no seu coração o temor de Deus. Então, respeite as pessoas que estão liderando sobre você. Respeite cada uma delas. Não importa se ela é uma pessoa piedosa, que ela tenha Cristo como Senhor e Salvador ou não. O que se requer é que você seja uma pessoa temente a Deus a ponto de respeitar as pessoas que estão liderando sobre você. Acate as suas direções, acate a liderança destas pessoas, dando testemunho na presença destas pessoas e na ausência delas, um testemunho de que você é de fato uma pessoa temente a Deus, quer seja o seu chefe, o seu supervisor, o seu diretor, o seu coordenador, o seu líder em geral. É isso que nós podemos tirar como princípio no relacionamento social, no âmbito do serviço. No versículo de número 23 diz, tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. E aqui nós queremos extrair um princípio também, você como um seguidor de Jesus, você como um cristão, você precisa ver seu trabalho como algo de caráter espiritual. Você não pode fazer uma dicotomia, uma diferença entre as suas responsabilidades diante de Deus e as suas responsabilidades diante das pessoas. Para com Deus eu ajo de uma forma, para com as pessoas de outra forma. Não, aqui está dizendo, tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Então, veja seu ambiente de trabalho como um ambiente espiritual, do qual você tem o privilégio de poder estar acatando direções, como se você estivesse acatando a própria direção de Deus. Então, tudo deve ser feito para a glória de Deus, de todo o coração aí, quer dizer, de toda a tua alma. Você tem que se empenhar em ser um bom empregado. Você tem que se empenhar em ser um bom colaborador. Então, não esqueça disto. O versículo que nós podemos também aqui tirar ensinamentos para nós é o versículo de número 24, dizendo assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então não imagine que você não sofrerá injustiças no ambiente de trabalho. Talvez você já tenha sofrido, sim. Talvez você esteja sofrendo. E por certo, você virá a sofrer injustiças. Como seguidor do Senhor Jesus Cristo, ou seja, como um cristão, somente em Cristo há plena, total justiça. E você tem que trazer isso no seu coração. Assuma as suas responsabilidades sociais, mesmo em meio às injustiças, pois isso trará o reconhecimento do Senhor.
Diz aí o versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ele está te olhando, ele é um Deus onipresente, ele sonda os corações, ele sabe o que vai de fato na vida dos homens. Assuma as suas responsabilidades sociais, mesmo que em meio às injustiças, pois no Senhor sua recompensa futura é certa, a sua herança já está guardada. O que nós podemos extrair do versículo de número 25? E quem fizer injustiça, diz o versículo 25, receberá em troco a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Então, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, ou seja, como cristão, saiba que o Senhor Deus, ele é juiz. Nada foge da sua onipresença. Ele julga os corações. No tempo determinado, o injusto receberá também a sua recompensa. Por conta disto, seja alguém obediente, seja alguém justo no seu papel aí de empregado. E se você observar aqui o versículo de número 1 do capítulo 4, vem uma palavra direcionada aos empregadores. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Lembrando que a gente sabe que esse contexto aqui é do escravo para com seu proprietário e que nós só estamos fazendo aplicações de princípios para as nossas responsabilidades sociais no papel de empregado e empregador. E aqui, é claro, direcionado aos empregadores. Nossas responsabilidades sociais, também aqui há direção para os empregadores. Os empregadores têm uma autoridade sobre si, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles devem reconhecer isto. Deus está acima deles. Por mais que num sistema hierárquico de posição, no ambiente de trabalho, acima dos empregadores há um Deus. E eles devem levar isso em consideração. Então, como um seguidor do Senhor Jesus Cristo, se você está aí me assistindo e você é um empregador, você deve tratar os seus empregados com justiça e equidade. Isso é o que se requer também de cada um de vocês. Isso é o que o Senhor requer de você, que está expresso aí no versículo de número 1. Pois vocês também um dia prestarão contas diante do Senhor de todas as suas responsabilidades sociais para com os seus empregados. Então tem verdades aí para você, que o temor do Senhor também se recaia sobre a sua vida e que você seja justo em todas as suas ações e traga sempre equilíbrio no seu ambiente, aonde você ali tem sob as suas responsabilidades empregados. Então nós vimos nessa noite que em Cristo Jesus nós temos plenitude, somos plenos de fato para sermos obedientes à sua pessoa. Primeiramente, no âmbito da família, no papel da esposa, que reconhece e fortalece a liderança do marido, no papel do marido, que de fato ama a sua esposa, ou seja, é uma liderança servil, no papel de filhos, sendo obediente aos pais, e em especial os pais, maridos, que assumam a sua responsabilidade na criação dos filhos e também apontando para Cristo Jesus, no seu exemplo e também no seu sacerdócio. E vimos aí também princípios que podem nortear o relacionamento no âmbito do trabalho. Que Deus abençoe os nossos corações. Vamos agora ouvir um louvor, participe com a gente, cantando, bendizendo o nome do nosso Deus, depois os avisos e por fim voltaremos também orando para fecharmos esse culto congregacional. Que Deus te abençoe. Como o Senhor tem te usado para falar do nome dele nesse momento? Louve ao Senhor conosco, a música Não Posso Me Calar. Que a justiça
que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrando a graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, busca-me em tuas mãos. Tu és o oleiro, eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Amém. Amados do Senhor, como é bom adorar a Deus, não é? Cantar ao Senhor com esses cânticos. Mas nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Tem sido difícil, mas cremos que será temporariamente essa situação de cultuarmos todos os domingos nas nossas casas. Então quero te motivar a continuar
orando ao Senhor, clamando a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa igreja, por todos nós, orando e intercedendo uns pelos outros. E claro, orando também pelo mundo todo, para que Deus acabe em nome de Jesus com essa pandemia. Eu te aconselho a continuar desta forma. Não desista, não desanime. Vamos lá, para frente, corajosos. E claro, eu também quero te motivar a continuar com a sua adoração nas finanças. Vai aparecer para você o número e conta aqui do banco, número e conta, agência, tudo certinho, para você continuar adorando a Deus também com seus dízimos e ofertas, ok? Então, continuemos a adorar ao Senhor. Muito que bem, tivemos esse tempo aí juntos, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome e também ouvindo a palavra de Deus. Eu quero orar pela sua família, quero orar também pelos seus negócios, seu emprego, para que Deus continue esclarecendo o seu coração e te dando direção, tá bom? Abaixa a sua cabeça, fecha os olhos, é uma forma de nós estarmos pensando em Deus e conversando com Ele. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos dá direção em tudo. E estar em Cristo significa ter condições, ter poder, ter toda a orientação, a Tua direção, a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a viver de fato aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. Por isso nós te pedimos bênçãos sobre a nossa família, para que a nossa família possa alcançar na prática os princípios do Senhor, as tuas direções. Então eu quero colocar diante da tua presença a vida das esposas que estão agora nos ouvindo, nos assistindo, para que elas entendam a importância que elas têm de reconhecer e fortalecer a liderança de seus maridos. E isto para trazer, de fato, um ambiente familiar propício para que todas as coisas corram bem. Que não precisa ser um ambiente de disputa, não precisa ser um ambiente onde cada um vai puxar para si a sardinha para a sua brasa, como nós aqui colocamos esse adágio. Pelo contrário, que as esposas aqui incentivem seus maridos, que elas orem pelos seus maridos, que ela de fato reconheça e responsabilize cada um deles, dizendo, olha, assuma que nós estamos aqui te apoiando. E também, ó Pai, abençoe os maridos para que eles possam olhar para Cristo Jesus como modelo, porque Cristo Jesus de fato foi e é o nosso modelo ao amar a sua igreja. Que o marido possa amar não com sentimentos somente, mas entender que amar é uma decisão de cuidar, uma decisão de santificar a sua esposa, uma decisão de liderar, uma decisão de ser presente na sua família, buscando viver os princípios da palavra de Deus para ser cada vez mais uma bênção para o seu lar. Pedimos pelos filhos, Senhor Deus, para que os filhos possam se voltar cada vez mais para o Senhor, agradando o Senhor em tudo, em especial em suas obediências para com os seus pais. Pois agir assim glorifica o teu nome. Ter capacidade para os filhos serem obedientes aos seus pais naquilo que eles achem fácil, mas também naquilo que eles achem que eles venham achar que são que situações e circunstâncias difíceis. Mas que o Senhor capacite cada um deles para serem bem-sucedidos aos teus olhos. Que o Senhor também volte o coração dos filhos ao Senhor, para que eles adorem a tua pessoa e queiram viver uma vida santificada diante da tua presença. Dê, ó Pai, capacidade, sabedoria aos pais para assumirem o seu papel de ser um discipulador de seus filhos, levando cada um deles e apresentando a pessoa de Cristo Jesus para seus filhos, apontando
para Cristo Jesus, para que seus filhos conheçam a Cristo, para que seus filhos possam se interessar pela palavra de Deus, lê-la, participar dos cultos da comunidade cristã. Pai, também peço pelas nossas responsabilidades no âmbito do trabalho. Ajude-nos a ver o âmbito do trabalho como uma esfera espiritual, não criando uma divisão entre o que é servir ao Senhor e o que é servir ao homem de forma diferente. Não. Que eles possam entender que é um privilégio estar representando o Senhor no âmbito do trabalho. E que assim possamos todos nós trabalharmos como se estivéssemos ali trabalhando para o Senhor. Sabendo, ó Pai, que nem sempre teremos a justiça ao nosso lado, seremos alvos de injustiça, mas que possamos esperar em Ti, confiar em Ti e saber que no final das contas o Senhor vai recompensar a nossa fidelidade e também vai ser um justo juiz. Da mesma forma, Pai, abençoe os empregadores, que eles reconheçam o Teu senhorio sobre a vida deles. E ajude-os, ó Pai, para que eles também sejam instrumentos de justiça sobre a vida dos seus colaboradores e dos seus empregados. Pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.